Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia. São 8 horas e 2 minutos. 3 minutos bateu agora. Hoje, dia 14 de dezembro de 2020. Estamos aí, né, gente? Dia 14, já encerrando a última, aliás, a primeira quinzena de dezembro. Vamos entrar na última quinzena do ano. Última quinzena de dezembro, última quinzena do ano. Os últimos 15 dias de 2020. Semana começando, né? Nós estamos aí às vésperas do Natal, atividades natalinas. Também vamos ter aqui na região de Gravataí. Daqui um pouco vou falar mais. Em seguida já vou falar mais sobre a apresentação de Natal. Também, né, sobre o que Deus tem feito. Pessoas que têm sido salvas, alcançadas. Deus tem sido bondoso conosco. Vimos um batismo recente, né? Foi no dia 6 de dezembro, no dia da nossa ceia. E já temos pessoas, né, interessadas no batismo e perguntando sobre o batismo, quando terá o próximo batismo. Pessoas que se chegaram há poucas semanas. Então a gente fica feliz, porque são pessoas que estão sendo salvas, abençoadas. Nós percebemos que ao longo do ano, né, essa pandemia, esse ano atípico, parecia trazer uma insegurança quanto às atividades comerciais, profissionais, o comércio, o trabalho, também em relação às atividades da igreja, né? Tendo em vista que as igrejas, nós reunimos um número expressivo de pessoas em nossos salões, em nossos templos. E daqui um pouco, né, lockdown, para tudo, né? E agora, né? E a gente viu aí que Deus nos proporcionou uma condição de se reinventar, de um recomeço, de seguir, né, trabalhando daqui um pouco mais via internet, mais via Facebook, mais via YouTube, reuniões presenciais com um número bem reduzido de pessoas. Hoje, quando a gente fala em bastante gente, lotado, né? É quando estava liberado para botar 100 pessoas no salão. E a gente estávamos acostumados no ano até 2019, até fevereiro de 2019, primeira quinzena de março, 350, 380, 400 pessoas. Em eventos, colocar 600, 700 pessoas. Estou falando 64, né? E sabemos que nem a sede em Porto Alegre, existem salões de outros ministérios também grandes, né? E daqui um pouco nós nos deparamos aí com 100 pessoas e dizendo assim, tá lotado a igreja. Mas tendo em vista essa redução, né, de capacidade operacional de se reunir, a gente percebe que o evangelho não para. Assim como as pessoas continuam sofrendo, e até num período de pandemia, o medo, a insegurança, ele possa ter se instalado na sociedade como um todo, né? No mundo inteiro. E eu tenho uma convicção pessoal, né? Eu vejo, claro, isso aí não é só eu, né? É uma obra maligna do diabo, com certeza, não resta dúvida, não precisa ser muito espiritual para entender isso. Mas eu tenho uma convicção pessoal no que diz respeito qual era o alvo. E eu creio que Satanás, que o diabo, o alvo dele é trazer doença, é matar as pessoas, é fazer sofrer, é trazer instabilidade. Sim, mas eu creio que desta vez o alvo maior foi a igreja. No sentido que porque muitas vezes algumas estratégias malignas surgem, né, mas o alvo principal, claro, sempre é o ser humano, coisa e tal, mas não direcionado para a igreja em si. E a gente vinha num crescente de atividade numerosa,
atividades numerosas, com muitas pessoas participando. Houve uma compreensão do povo cristão sobre a questão de ser acessível, né? Pois eu quero falar sobre essa questão de acepção de pessoas, né? Sobre não andar no conselho dos ímpios, que muitas vezes trouxe uma distorção em alguns momentos da história. E eu percebi, assim, a gente começa a fazer uma avaliação que até 2019 nós vínhamos numa capacidade de agregar pessoas muito grande. Nós tivemos aquele Descende, que foi no verão agora de 2020, né? O Descende foi em fevereiro de 2020. E aí nós vimos 13 estádios de futebol em nosso país lotados, né? E talvez não possa dizer, mas não foi evento do nosso ministério, mas foi um evento da igreja. Foi evento da igreja. Um evento organizado ali, liderado pelo Teófilo Hayashi, lá no centro do país, né? Até meu filho teve a oportunidade de ir lá no Pacaembu, se não me engano. Foi no Pacaembu, né? Eu levei ele lá. E a gente ficou olhando uma quantidade enorme de jovens, adolescentes, lotando um estádio e adorando a Deus. Então, são coisas fortes que acontecem, né? Eu lembro uma vez que eu fui com meu filho, ele era pequeno, com as minhas crianças, todas, né? Hoje a minha criança mais velha está com 25, casada. O do meio está com 20 e a pequena está com 11. E nós, numa oportunidade, eu sei que o Daniel era pequeno, não lembro a idade dele. A Juliana também era pequena. A Sofia, não sei se nós já tínhamos ela. E eu fui levar eles para olhar um jogo da seleção brasileira aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. E eu lembro que eu pensei assim, puxa, né, não é muito comum, a gente não tem muita facilidade, tempo, horário e para ver um jogo da seleção brasileira, né? Na época eu jogava o Ronaldinho Gaúcho também ali, o Júlio César era goleiro da seleção, né? E aquela turma famosa ali, né? E eu lembro que quando eu cheguei no estádio, aquela multidão de verde e amarelo, vocês pensam em coisa mais linda, gente, lotadinho. E o pessoal assim num clamor, né, gritando o nome de alguns atletas de grande performance, né, atletas reconhecidos como Ronaldinho, Júlio César. Aí nós tínhamos, eu não gravo muito nome, Roberto Carlos, e que é lateral esquerdo. E aí tem uma turma ali, né? E eu fiquei olhando aquelas pessoas numa só voz, né? Aquilo emociona, é bonito ver aquela multidão de gente, 40, 50, 60 mil pessoas fazendo isso. E eu disse pro meu guri assim, pro Daniel, tipo, meu sonho era ver um estádio desse lotado adorando a Jesus. E não desmerecendo o evento em si, poxa, a seleção brasileira, tanto é que fomos prestigiar, e é bacana, é legal mesmo olhar aqueles atletas jogando de perto assim, os caras são bons pra caramba, é outro nível, né? É outro nível. E daqui um pouco eu fiquei pensando assim, puxa, eu ver um estádio desse lotado, as pessoas clamando, adorando a Jesus Cristo, né? E se é emocionante as pessoas idolatrando seres humanos, emociona, né? As pessoas, um atleta reconhecido. Imaginem se num culto de 2, 3 pessoas, se nós no nosso quarto buscando a Deus somos tocados, as lágrimas vêm. Num culto tá a Bruna, tá o Mateus, tá o João, tá essa equipe toda que é a Michele, o Leandro, né? O Leopoldo, as pessoas, eles tocando numa plataforma num número reduzido de pessoas. Quando nós tinha uma época nós estávamos com 30 pessoas aqui. Aí vem uma presença de Deus, a gente chora, a gente, né, é tocado por Deus, e isso agrada a Deus. Eu fico imaginando um estádio de futebol, fiquei pensando aquele dia, um estádio de futebol lotado e as pessoas adorando a Deus. E aí, quando aconteceu o Descende, meu filho pegou e mandou uma foto para mim, que ele era pequenininho, né, quando eu levei ele para olhar a seleção brasileira, e ele gravou aquilo. Ele gravou essa questão de... o pai disse que o sonho dele era ver um estádio de futebol lotado, adorando a Deus. Quando eu estava lotado, Pacaembu, né? E eles clamando e adorando, eu tenho até no meu celular alguns vídeos que ele mandou. Aquela multidão de jovens adorando a Deus. É forte, gente. É forte. É muito bonito. Então, quando veio a pandemia, né, e este crescente em vários lugares do mundo, né?
o evangelho vem sendo proclamado, a incapacidade ou a impossibilidade de se reunir em grandes grupos, eu creio que, claro, que o estádio de futebol, esses outros eventos, né? Mas esses outros eventos, daqui a pouco o inimigo ali, o que menos se fala é de santidade num lugar como esse. Ele não está muito focado nisso, né? Mas eu creio que o alvo foi a igreja. Porque a igreja, ela vem com uma capacidade de congregar e agregar pessoas em um único evento cada vez maior, fruto do atuar do Espírito Santo. Mas nós vemos na igreja de Atos também, em alguns momentos, né, a igreja sofreu várias perseguições. Se nós olharmos ali a primeira perseguição da igreja, nós temos os discípulos foram dispersos, cada um teve que fugir para um lado, se esconder. Filipe foi para Samaria, uns apóstolos, uns discípulos, né? E em Samaria ele pregava o evangelho. Samaria é terra de inimigos, samaritanos não se davam com judeus, né? E em Samaria, Filipe pregava o evangelho e diz que acolhiam o que ele dizia. Havia uma unanimidade em acolher as palavras de Filipe na perseguição. Está em Atos 8. Entre mentes, os que foram dispersos, não podiam se reunir. Havia uma perseguição. Se reunissem, eles podiam ser presos e mortos. Então, a impossibilidade de se aglomerar, fazer cultos, estarem juntos por causa da perseguição da igreja. Então eu creio que também nós vivemos de uma forma espiritual e indireta, né? O alvo do inimigo foi inviabilizar a igreja de se reunir. Claro que atingiu a humanidade, com certeza, não resta dúvida, mas era dar uma trancada um pouco na igreja. E veja, a igreja, quando passou lá na sua origem por momentos como esse, aí eu falo de Filipe novamente, diz no capítulo 8 e versículo 4 de Atos: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Não se deixou de anunciar o evangelho. Pelo fato de não estarmos reunidos em grandes grupos, pelo fato deles não poderem se reunir, eles continuaram pregando a palavra de uma forma mais individual, pelo testemunho de vida, né, falando do amor de Jesus. No versículo 5, Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia. Então, veja bem, foi inevitável que, com o passar do tempo, ao anunciar o evangelho, com que mais pessoas viessem a ser agregadas. Meus irmãos, eu creio que, embora nós não estejamos nos reunindo em grandes grupos, né, hoje 100 pessoas nós consideramos muita gente, bastante gente, por causa da pandemia, e deve ser respeitado todos os protocolos, nós devemos seguir com todo cuidado, né? Mas esta redução de público não significa que nós paramos, não significa que Deus ele não continua libertando, salvando, curando e alcançando pessoas. E chegou o ponto que as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Significa que pessoas continuam sofrendo, nós precisamos continuar pregando o evangelho, nós continuamos pregando o evangelho, talvez não em grandes massas, mas a grande massa convertida, distribuída entre o povo, anunciando com intrepidez, cheia do Espírito Santo, e muitas vidas serão alcançadas. As pessoas vão atender de forma unânime, porque as pessoas precisam e são necessitadas. E quando for liberado grande público de novo, você vai ver as multidões enchendo os templos das igrejas para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá certo, gente? Bênção de Deus. Vamos continuar. Vale a pena. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é só a introdução. Bênção, né?
Vamos a uma canção, vamos louvar o Senhor e nós já voltamos. Estamos de volta, 8 horas e 21 minutos, hoje dia 14 de dezembro de 2020. Pessoal ligado conosco, né? Fiz uma breve introdução de quase metade do programa. São temas bacanas, né? A gente conhecer um pouco, ter uma percepção desse movimento espiritual, né? Uma visão mais horizontal, mais ampla, assim, né? A gente tem que dar uma meditada assim nisso. Pessoal, queria deixar o convite, né, para o nosso culto de Natal, próximo domingo às 19h30, né, na Parada 64, na Dorival de Oliveira 5931. Faça a sua inscrição, tanto para o culto de quarta de libertação de socorro, né, que tem quarta-feira, como fazer inscrição para o culto de domingo, que é culto de Natal. Então, nosso culto de Natal será no próximo domingo, né? Então nós sabemos que daqui a pouquinho muita gente pode estar com a família, não conseguir vir no culto por algum motivo, perder, né?
Então nós queremos ter uma adesão o maior possível, dentro, claro, do protocolo de segurança, né? E também será feita uma live ao mesmo tempo. Então nós estamos cada vez mais trabalhando, focando a atingir os dois públicos com excelência, tanto quem está dentro do salão, como quem está fora do salão, como quem está assistindo em casa pelo Face e pelo YouTube os cultos. Se nós fizermos uma retrospectiva, e a Bruna vai trabalhar em cima disso, das imagens, né, inclusive não só fotografias, como porque ela tira print dos primeiros programas, dos primeiros cultos online aqui de Gravataí, vocês vão perceber, né, essa evolução. A gente vem trabalhando, esse pessoal aí tem sido, né, o Matheus, a Bruna, o João, né, e toda uma galera ali que tá, tem o Léo, tem o Maninho, né, tem uma turma trabalhando nos bastidores que vocês não enxergam, né, mas estão trabalhando, e eles têm sido assim, né, louvo a Deus pela vida de vocês, porque às vezes a gente se torna até chato, porque a gente quer as coisas com excelência, e eles são chatos com eles mesmos, porque eles se cobram também, e eles são prontos a dizer assim: bah, pastor, foi mal, fui eu que errei, fui eu que deixei isso, fui deixei aquilo. Então isso é importante, a gente tem se puxado aqui, né, uma equipe, sabendo que nós estamos fazendo para Deus, e o foco de Deus é a vida de vocês, é você que nos assiste, você que nos acompanha. Então esta live do dia 20, no próximo domingo às 19h30, culto de Natal. Tem a chamada aí? Isso aí, pessoal, nosso culto de Natal, dia 20 às 19h30, você é nosso convidado. Você que não vai poder vir por algum motivo, você assiste a nossa live. Estamos trabalhando para fazer o melhor. Bênção de Deus. Também tem um recado aqui do João Steinitz. É isso? Steinitz. Olha só, estou aprendendo a pronunciar. O João, né, nosso irmão querido do louvor, da técnica, ele é músico, muito bom músico, inclusive por sinal. Ele está dando aula de violão, contrabaixo e bateria. Alguém pode pensar, mas alguém consegue tocar os três? Ao mesmo tempo não, mas separado ele toca. Ele vai bem, realmente. Então, aula de violão, contrabaixo e bateria. O João é nosso baterista oficial. Ele também nos jovens toca violão, canta e toca contrabaixo. Então, você pode fazer aula com ele, né? Inclusive, ele é aluno, né, de um dos melhores bateristas do Brasil, eu considero, Ébano Santos, né? O telefone do João é o 986 31 14 75. 986 31 14 75. Ok, pessoal? Nós estamos falando sobre essa questão aí da capacidade da igreja de ganhar almas, ganhar vidas. E aí, no momento de pandemia, no momento de dispersão, né, onde Felipe começou a evangelizar, e as pessoas começaram a atender unânimes, e a igreja cresceu. A igreja não deixou de crescer num período lá no início, quando eles foram perseguidos e não podiam se reunir. Porque se eles se reunissem, né, eles seriam presos, chamaria atenção. Então eles tiveram que se dispersar, fugir, e cada um foi para uma região, mas não deixaram de anunciar o evangelho. Nós percebemos, olha em Romanos capítulo 8,
Romanos 8, no versículo 34 em diante, diz assim, ó, no versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou perigo, ou espada? Versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a capacidade que a igreja tem de se multiplicar, a capacidade que a igreja tem de ganhar almas, né, significa que nada, absolutamente nada, não é pandemia, não é proibição de se reunir, que vai impedir com que nós desfrutemos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aqui diz, não será nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Absolutamente nada. Então, meu irmão, minha irmã, nós sempre temos a possibilidade de crescer, de ganhar almas, sabendo que por mais que tenhamos dificuldade de se reunir, de cultuar o nosso Deus, ser impedidos por algumas questões, inclusive de ordem social, mas nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos um pequeno intervalo comercial, são 8 horas e 30 minutos, e daqui um pouquinho eu já volto. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros, 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC, táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242.
Estamos de volta, 8 horas e 33 minutos, dia 14 de dezembro de 2020, segunda-feira. É um dia parcialmente nublado em Gravataí, um pouco abafado, às vezes numa região está mais fresquinho, tá, né? Mas vamos em frente. Vamos ver quem é que está com a gente, né, gente? Não li as mensagens hoje, vamos lá. Mário Nunes, bom dia, ótima semana a todos, com as bênçãos de Deus. Legal, Mário. Um abraço também, carinho, Deus te abençoe. A Neiva Matos, bom dia, pastor, bom dia, equipe técnica, que a paz e o amor de Jesus esteja com vocês. Semana abençoada a todos. Obrigado, Neiva, Deus te abençoe. Abraço também. Vera Regina, pode ter sido, pastor Márcio, mas não deu certo. Acredito que estão atingindo famílias inteiras através da live, porque antes ia um familiar no culto. Hoje, em cada família, atinge no mínimo 2 pessoas. Observação interessante da Vera. Porque antes ia uma família no culto. Hoje, cada família atinge no mínimo umas 2 pessoas. É verdade. Que legal, Vera. Boa tua observação. É isso aí mesmo. Então, o diabo pensa que vai, né? Mas não vai nada. Ele não paralisa a igreja nunca. Abraço, Vera. Deus te abençoe. Quem aqui? A Cléria Marisa, ela bota bom dia, Cléria, Deus te abençoe. Marilaine Ribeiro, paz, pastor Márcio, Deus abençoe. Porto Alegre, irmãos em Cristo, ela é de Porto Alegre, ela coloca aqui. Deus te abençoe, Marilaine, sempre junto com a gente, né? Obrigado pelo carinho. João Cabral também, paz, pastor Márcio, que Deus abençoe. Obrigado, João, Deus te abençoe. Cláudio Antunes, pastor, acordar e ser iluminado, ser alimentado pela palavra é bênção. Sou grata a este ministério, ao Senhor, pastor e equipe, por dedicar uma horinha todos os dias com estas lives. Deus abençoe grandemente a todos. Amém. Sabe que essas lives, né? Elas, claro, exigem uma dedicação, tempo. A gente tem que levantar bem mais cedo, né? Poderia até levantar um pouco mais tarde, até porque muitas vezes se medita à noite, se medita de manhã. Nós temos aqui também o pessoal envolvido. Né? Se criou a necessidade de ter mais pessoas ajudando, a disponibilidade dessas pessoas, mas a gente sabe que isso é bênção não somente para vocês, abençoa vocês, e nós somos abençoados por poder ser canal de bênção para vocês também. No período de pandemia, no período de adversidade da igreja, e você, igreja, nós temos que aproveitar as oportunidades para proclamar o Evangelho, para que haja crescimento e edificação, para que as pessoas sejam salvas, né? Ali nós vimos Filipe em Samaria não deixando de pregar o Evangelho, e pela sua disposição, né, os irmãos da fé foram sendo acrescentados. O número de convertidos continuou crescendo, e eu creio que continua crescendo. Nós continuamos aqui pelas lives, é culto quarta e domingo, é live segunda a sexta, de segunda a sábado, né? Segunda a sexta, Encontro de Fé, Gravataí, o programa. No sábado a 1, programa Yu Yang. Estimulo vocês, continuem, não desanimem, né? Perseverança. Porque quando se tem a convicção do que está em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Será que há algo de ruim? Quando nós começamos a olhar aqui, ó, tribulação não é bom, é coisa ruim. Angústia não é boa. Perseguição também não é bom. Fome não é bom. Nudez não é bom. Perigo ou espada, ou seja, risco de vida, nudez, escassez de algumas coisas. São coisas que não são boas. Se o mundo inteiro jaz no maligno, Jesus disse, no mundo passais por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não podemos esquecer que nós estamos num campo de batalha. Mas a adversidade, a luta, o desafio, a perseguição, né, não significa que nós vamos ser separados da graça, do amor, da unção e do poder de Deus. É maravilhoso nos reunirmos em grande número de pessoas. Eu sonho, de novo, em ver esse salão da 64 lotado, com gente de pé, que nem um ônibus do coletivo, na hora do rush, na hora do pique. A pessoa tem que achar espaço para colocar o pé. Bah, é bom demais. É bom demais. Vocês já passaram por isso, não? Hein, gente? Vocês já passaram por isso? Tem que cuidar para não levantar o pé para depois não ter onde botar, porque tanta gente não tem espaço para o pé.
no ônibus, levantou para dar um passo, cara, hoje é ônibus cheio. Eu sonho em ver a igreja lotada assim de novo. Mas por sonhar e gostar, e a gente precisa estar junto, é gostoso esse estar junto. No momento oportuno, eu creio que vai voltar a acontecer. Não significa que no momento em que não podemos nos reunir assim, talvez você esteja enfrentando de uma ordem coletiva, como família, como igreja, né? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, espada, perigo. Mas também você pode estar enfrentando daqui um pouco na sua vida pessoal. Na sua vida pessoal. Quando nós percebemos a intrepidez dos discípulos, dos apóstolos na perseguição, eles estavam sofrendo uma perseguição coletiva, mas na dispersão, qualquer um deles que confessava a fé em Cristo Jesus, se identificado, seria preso e perderia a sua vida. Então nós percebemos que eles continuavam com muita intrepidez. Pedro e João estavam guardados no cárcere e havia oração incessante por parte da igreja a favor deles. Tiago, em determinado momento, perdeu a sua vida. Diz que Pedro dormia entre 2 soldados no cárcere. Alguém pode dizer, mas se perdeu Tiago. Se perdeu Tiago. Não, Tiago foi para a glória. Se nós cremos na eternidade, cremos no poder do Evangelho, cremos que a cruz de Cristo é a obra salvífica que nos leva à eternidade, veja bem, nós percebemos que nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem espada, nem perigo, nem espada. Espada significa risco de vida. Pedro foi passado a fio de espada. Tiago, ele foi para o céu. O diabo se frustra quando um crente parte, quando um crente sai desta vida, sabia? Sabe por quê? Porque nós vamos para a eternidade. Nós herdamos a salvação. Então, não há obra maligna que terá bom êxito contra os da fé. Não há obra maligna que possa derrotar aqueles que estão em Cristo Jesus. Até mesmo se um de nós partir. Vocês já pensaram nisso, turminha? Vocês já pensaram nisso? Será que somos derrotados quando morremos? Não, nós cremos na ressurreição de Cristo, e como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim passemos a andar nós em novidade de vida nesta terra, após o batismo, após a conversão, e na eternidade, após sairmos desta vida. Então o diabo está derrotado. O diabo vai se frustrar. Mesmo quando nós partirmos, ele não vai poder dizer, venci o Márcio, porque ele morreu. Ele vai dizer, perdi mais uma vez, porque o Márcio foi para a glória, porque a Bruna foi para a glória, porque o João foi para a glória, com Deus. E assim, os discípulos, no meio da perseguição, da dificuldade, do desafio, não era pandemia, mas eles não podiam se reunir. Eles tinham uma convicção que nada podia separar eles do amor de Deus que estava em Cristo Jesus. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. E desta forma, esta convicção de fé é que nos mantém intrépidos em Cristo Jesus, que nos faz levantar todos os dias e abrir essa live às 8 da manhã. Pastor Demian abriu uma live às 7 da manhã, que ele deve levantar uma hora antes para não chegar com o rosto, né, com cara de quem recém acordou, todo inchado e com a voz meio trancada ainda. Essa convicção que nos dá intrepidez, que é fruto de fé. Essa convicção que nos dá intrepidez de quando você confessa a fé em Cristo Jesus, nós oramos pela sua vida. Nada pode te separar do amor de Deus. E onde há o amor de Deus, há poder de Deus. Onde há o amor de Deus, há suprimento de Deus. Onde há o amor de Deus, há proteção de Deus. Onde há o amor de Deus, há ensinamento e edificação para aqueles que desfrutam do amor de Deus. Onde há o amor de Deus, há manifestação do poder de Deus. A força que um pai e uma mãe têm porque amam os seus filhos, tiram força da onde não há força.
mesmo sendo homens e mulheres, seres naturais e limitados. Se faz o possível e o impossível em prol de quem amamos, que são os nossos filhos. Jesus disse que vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não vos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem? Então, mesmo que estejamos nesta terra em lutas e desafios, Jesus está dizendo, quando clamamos a Deus, clamamos ao Pai, Pai da eternidade, o Deus Criador de todas as coisas, vai nos conceder o seu Espírito, que é o que precisamos para que sejamos fortalecidos, porque independente da circunstância, independente da adversidade, seja tribulação, seja angústia, seja perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí Jesus tem que ser o nosso Senhor. Jesus tem que ser governo da nossa vida. Jesus tem que ser a prioridade. Jesus tem que ocupar o lugar de honra. E aí, por mais que você esteja em situações adversas, você vai clamar e Deus vai te abençoar concedendo o Espírito Santo. Significa que você jamais estará apartado do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, continuemos firmes. E aí eu ia entrar no outro ponto, que não vai dar tempo hoje, eu vou deixar para, senão eu vou me estender no horário, eu vou entrar provavelmente amanhã, em relação a na dispersão, nós temos que ter cuidado, porque antes da dispersão, antes de serem impedidos de se reunir com grandes números, se valoriza a comunhão entre irmãos. Se valoriza estar junto, isso é gostoso, é saudável, nos edifica. Na dispersão, nós diminuímos a intensidade e o número de pessoas que se reúnem publicamente. Mas nós acabamos ficando um pouco mais distantes uns dos outros, dispersos uns dos outros, mas não menos ligados com Cristo. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Mas também, na dispersão, nós temos uma oportunidade de talvez dar atenção para algumas pessoas que nós não tínhamos tempo de dar atenção. E aí entra pessoas que não são cristãs. Eu fico pensando, se nós olharmos, eu não queria abrir agora, mas no Salmo 1, vamos dar uma olhada rapidinho, só para abrir para o próximo programa aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Em cima deste texto houve muita distorção, e por aí o cristão ele pode achar que as outras pessoas são indignas da sua presença, são indignas da sua comunhão, são indignas de estarem próximas de quem é cristão. Veja bem, na dispersão, para onde é que Filipe foi? Samaria. Samaritanos e judeus não se davam. Então eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre a possibilidade de estarmos atentos e talvez não voltados só para nós mesmos, não voltados só para a igreja em si, porque a igreja existe porque pessoas foram sendo salvas. A igreja existe para alcançar aquele que sofre, o perdido, aquele que está alheio ao conhecimento de Deus. E muita gente se pega nesse texto. Não andar no conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar à roda de escarnecedores. E por aí muita gente isola pessoas que não são convertidas, como se fossem pessoas indignas de desfrutar do que a gente desfruta. Mas eu vou falar nisso no outro programa. Mas eu quero deixar a ênfase para vocês hoje. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada significa absolutamente
Nada. Qual a circunstância que você está enfrentando? Como é que você está entrando neste final de ano? Como é que você vai chegar neste Natal, neste ano novo? Não chegue de cabisbaixo, não. Não chegue de cabeça baixa, não chegue entristecido, porque você está com luta, com tribulação, com dificuldade. Porque Deus te ama e você pode desfrutar deste amor. Lembre-se, o amor significa poder, capacidade, proteção, segurança, suprimento, cuidado, carinho, abrigo. E aí N adjetivos que nós podemos dar para o amor. O que nós encontramos no seio da nossa casa, do nosso pai, da nossa mãe? Um filho encontra carinho, amparo, cuidado, abraço, suprimento de vida. Isso é amor. Amor. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, mesmo sendo limitados como somos, será que existe algo que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O que você enfrenta hoje não pode te separar do amor de Deus. Deus, inclusive, ele tem uma capacidade de, antes mesmo que as palavras saiam da nossa boca, ele já sabe o que vamos falar. Diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus tenha conhecimento. Veja a capacidade que um pai e uma mãe têm para olhar para um filho assim: tu não tá bem, né? Até nós aqui que trabalhamos juntos, né? Um pouquinho de: o pastor não tá legal hoje. Tá com dor de dente? O que houve? Aí eu olho para eles ali: porque o João não tá bem, Bruno. O que houve com o João? Ele tá bem. Por quê, pastor? Não, ele tá diferente. Mas por mais que tenhamos essa capacidade, um pai e uma mãe tem muito mais ainda com seus filhos. E Deus, ele é infinitamente mais capaz do que um pai e uma mãe, do que colegas e irmãos, para perceber a tua necessidade. Porque Deus é poderoso e Deus, ele te ama. Então, você é amado por Deus. Lembre-se disso. Nunca te esqueça disso. Deus te ama. Deus te ama. Quando você tem essa convicção de fé, você desfruta dos benefícios que o amor proporciona. Que eu falei: cuidado, zelo, proteção, suprimento, carinho, abraço, renovo. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã, te somos gratos pela obra da cruz. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu Filho, nosso Senhor Jesus. A demonstração, Senhor, de amor com poder para nos alcançar. Pedimos a Ti, Deus, nos lava com o sangue do Teu Filho, nos limpa, nos purifica e toma cada vida, cada irmão, a cada irmã, cada um que nos assiste, que cada um possa, pelo poder do Teu amor, mesmo diante de lutas e dificuldades, desfrutar e sentir a Tua presença. Este amor que é poderoso possa entrar agora no teu lar, na tua vida, no teu coração, tomando teus pensamentos, as tuas intenções. Este amor que quebra barreiras, este amor que é poderoso para destruir toda armadilha, toda corrente que te prende na dor e do sofrimento. É o socorro de Deus. Nós ministramos o poder de Cristo Jesus, o amor de Deus que se manifesta em Cristo Jesus, nosso Senhor, tomando a tua vida. Nós te abençoamos nesta manhã. Recebe o toque de Deus, o abraço de Deus. Repreendemos a enfermidade, repreendemos a tristeza. Que a tristeza solte a tua vida, solte o teu coração. Que a angústia, a tribulação solte a tua vida em nome de Jesus. Porque há poder de Deus na obra da cruz. Há poder de Deus no amor de Cristo Jesus. Nós abençoamos a tua vida nesta manhã. Recebe de Deus, recebe nesta manhã. Espírito Santo, sopra, sopra, sopra e abençoa esta mulher, abençoa este homem, abençoa esta casa. Senhor, nós oramos pelos enfermos, oramos por aqueles que estão acometidos de enfermidade, Covid-19, enfermidade, esse coronavírus.
as demais enfermidades, câncer, nódulos, Senhor, em nome de Jesus, não há luta, não há tribulação, aqueles que estão no hospital internados, aquele que tem familiar em um hospital, neste momento, Pai, nós oramos, sabemos que um hospital, um leito de hospital, uma enfermidade não pode separar o homem do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e nós oramos, ministramos saúde sobre a tua vida, ministrando saúde sobre o teu corpo, abençoamos a tua vida, ser curado nesta manhã. Toca, Deus, com o teu poder, em o nome de Jesus. Abra os céus, Senhor, abra os céus agora, onde está esta mulher, onde está esse familiar, clamando pelo seu ente querido que está acamado, que está hospitalizado, para que a tua presença e o teu poder, o teu amor, venha tocar e trazer saúde perfeita. Nós abençoamos a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ficamos por aqui, pessoal, e também oramos por quem tem dificuldade financeira. Que Deus toque na tua vida em nome de Jesus. Vamos ver mais algumas mensagens, vamos ver se tem alguma coisa nova aqui. Vamos lá, Marilene eu já li, João Cabral também já li, Cláudio Antunes também já li. Um abraço a essa turma aí. Maribel Cortines Dumer, bom dia, pastor, Deus abençoe você, equipe. Legal, Maribel, Parque dos Anjos, Barra Centro. Um abraço também pessoal do Parque dos Anjos, Parque Florido, Morado do Vale 1 e aqui da 64 e os demais todos que nos assistem. A Cláudia Antunes bota o Evangelho é o poder de Deus, amém. Quem mais aqui? A Margarete Pereira. Bom dia, pastor Márcio, Deus abençoe a nossa semana. Legal, Margarete, Deus abençoe. Márcia Regina, bom dia, pastor Márcio, sempre é bom ouvir a palavra de Deus. A palavra, Deus abençoe a todos. Legal, Márcia, Deus te abençoe. Carla Norato, bom dia, Carla. Carla Norato está assistindo, ela, o filhão aqui que é o Isaac, também faz parte da equipe, né? O Mário Nunes bota, estou recuperando-me do Covid-19 gradativamente, diariamente, graças a Deus. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Legal, Mário, Deus te abençoe, viu? Boa recuperação, Deus te cura em nome de Jesus. A Salete Cardoso também coloca aqui, uma semana abençoada para todos nós, Deus no controle das nossas vidas. Legal, Salete, Deus te abençoe. Cláudio Antunes coloca, a nossa alegria vem do Senhor. Pastor Márcio Santana Dias, legal, obrigado, Cláudia. Rogério Gonçalves assistindo, abraço, Rogério. A Helena, glória a Deus, aleluia. Quem mais? A Beatriz também junto com a gente assistindo aqui. Legal, Beatriz, Deus te abençoe. Um abraço, família toda aí, viu? E a Carla Norato também, a Helena junto com a gente. Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Vamos ficando por aqui. Lembrando que você pode contribuir, você pode ofertar, você pode dizimar, você pode estar investindo. Contribuir é uma forma de colaborar em todos estes projetos, né, de edificação e de crescimento, né? Lembrando também que é o meio convencional e também tem agora o novo Pix, né? O novo Pix é uma forma nova de transferência sem custo nenhum. Se você já é cadastrado, né, tá ali para você fazer a transferência. É o telefone, a chave para fazer a transferência é o telefone de contato da Igreja Encontros de Fé, o telefone celular. Ok? Faça a sua inscrição, culto quarta, culto domingo, domingo de Natal, o 996-321-740. Nós vamos ficando por aqui, inclusive com as imagens da nossa chamada para o culto de Natal. Tá na ponta da agulha aí, como dizia na minha época? Então tá, nosso encerramento hoje vai ser um pouco diferente, vai ser só as imagens de Natal. Uma boa semana, Deus te abençoe, um forte abraço, carinho e a paz do Senhor.